Bom dia, gente. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Bom, começar com o segundo tema. Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Começar com Mateus 16, 19. Vocês estão vendo aqui a imagem de Nossa Senhora, que a única igreja proclama que Maria é bem-aventurada, só a Igreja Católica. Está lá em Lucas 1, capítulo 1, versículo 48. E de agora em diante, todos me proclamarão bem-aventurada. Só a Igreja Católica proclama que a Virgem Maria é bem-aventurada. Nenhuma seita protestante não faz isso, só a Igreja Católica. Doutrina fundada por homens. Vamos lá, começar com Mateus 16, 18, que diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Veja bem aqui, gente, nessa passagem, quando o próprio Jesus dá a chave a Pedro, a São Pedro, a chave dos céus. Quando Jesus dá a chave dos céus a São Pedro, Pedro vai ter um poder aqui na terra, porque quem tem as chaves tem um poder abaixo dele aqui na terra. O próprio Cristo que falou para ele: e te darei a chave dos céus. Então Pedro, ele tem essas chaves que fica em comunhão com Cristo, comunhão com o que está ali. O Pedro fica ligado com o Criador. Assim que vieram outros papas, agora o Papa Francisco está ligado com o Criador, está ligado. E ele tem essa autoridade de desligar, ligar e de ligar e desligar. Lá em Apocalipse 3:7 diz assim, Apocalipse 3:7, que diz assim: ninguém pode fechar. Deixa eu ver se essa passagem aqui. Esse que diz: o santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi. Aquele que tem as chaves de Davi. Então essas chaves foi passada também por Davi. Também. Essas chaves agora estão na mão de Pedro. Que nem eu falei, o Papa ele tem um poder aqui na terra. Dada por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. E não por homens. Está tudo aqui bem direitinho na Escritura. E lá em Isaías capítulo 22, versículo 22. Deixa eu dar uma conferida. Certo. Lá em Isaías 22, 23 diz assim: pois sob seus ombros a chave da casa de Davi. Veja bem, pois sob seus ombros a chave da casa de Davi. Então quem tem essas chaves? São Pedro. São Pedro tem essas chaves. Para governar os filhos de Deus aqui na terra. Ele tem esse poderio. E diz aqui, e o Papa, ele é um pai para nós. Papa vem do termo latim, pai espiritual. Então, o Papa ele tem um poder. Nenhum pastorzinho protestante tem esse poder, tem essa chave, só o Papa, de ligar e desligar. Outra passagem aqui que os protestantes vão ficar, né? Ficam indagando, dizendo um monte de coisa, e a gente tem que provar na Escritura.
É, lá em Atos 15:7, Atos dos Apóstolos 15:7, diz assim: ao fim de um grande discurso, Pedro levantou-se e disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que de minha boca que os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Veja bem, estava tendo aquela contenda todinha aqui no versículo, capítulo 15, versículo 7. E aqui a palavra diz aqui, e Tiago tinha autoridade, ele tinha autoridade sobre Jerusalém. Ele tem autoridade. Só que a palavra que valeu foi a de São Pedro e não a de Tiago. Porque ele diz: Deus me confiou, Deus me escolheu dentre vocês para que o Evangelho seja propagado. E então aqui confirma, ó, Deus me escolheu dentre vós. Deus me escolheu dentre vós para ser chefe da igreja. Deus escolheu o Papa para ser chefe da igreja. Você é evangélico, protestante, querendo ou não. E lá diz assim, e teve essa contenda toda, o que valeu foi a palavra de Pedro, o primeiro Papa da igreja. E lá em Atos 10, 44. Atos 10, 44. Versículo 44. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Pedro estava falando para quem? Para Cornélio, primeiro pagão. Pedro pregou a palavra e o Espírito Santo veio. O Pentecoste veio sobre a casa de Cornélio. Quem estava lá? Pedro. O primeiro a anunciar o evangelho aos pagãos. Hoje aqui a um pagão, que era Cornélio, foi Pedro. Então você vê, em todas as passagens da Bíblia, Pedro é citado 171 vezes. E o primeiro pagão que a palavra foi pregada foi para Cornélio. O Espírito Santo veio sobre todos, veio sobre ele e todos que estavam à sua volta. Porque quem estava lá? O chefe da Igreja Católica, São Pedro. Lá em Atos 2,38, diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Diz assim, ó. Pedro respondeu: arrependei vós, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados. Veja bem aqui que Pedro foi o primeiro a pregar. Estavam os apóstolos ali, só que Pedro ele foi o primeiro a pregar a palavra para as pessoas que estavam ali. Ele foi o primeiro que botou o pé na frente e começou a pregar. E 3.000 pessoas se converteram. E então, Jesus escolheu Pedro. Por quê? Pedro era uma pessoa fraca, que não tinha estudo, que era um ignorante, pescador de peixe. E Jesus quis escolher ele quis. Ele faz a obra como ele quer, escolhe quem ele quer. Ele podia ter escolhido qualquer outro apóstolo, podia ter escolhido até um fariseu, podia ter escolhido um doutor da lei, mas ele quis escolher Pedro. Uma pessoa que não tinha entendimento.
mas que o próprio Espírito Santo dava entendimento a ele. Diz assim também, lá em Atos, em Atos 2,14, aqui para trás, 2,14, diz assim: Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 12, com a voz forte disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto conhecido. Veja bem, gente, que aqui, diz assim: Pedro então, pondo-se de pé. Pedro colocou-se de pé. Como eu falei anteriormente, começou a pregar a palavra. Aqui ele foi o primeiro a colocar o pé na frente. Por quê? Porque o Espírito Santo mandou. Você é o chefe da igreja, comece a pregar. Então ele pregou. Então, pastorzinho protestante, vocês não têm nenhuma autoridade de pregar o evangelho. Não tem nenhuma autoridade. Doutrina fundada por homens. Doutrina que não vem de Deus, só que vem do inimigo, vem do capeta. Então esse curso que eu dou é para vocês também, para vocês já aprenderem a estudar a Bíblia. Bom, gente, foi o segundo tema. Né? Vai ter o terceiro tema, porque como eu falei, o meu YouTube estava com defeito, não está entrando nem os 30 minutos, só tentando no máximo 13 minutos. Que a paz de Jesus, amor de Maria, esteja com cada um de vocês e até o próximo vídeo. E rezem por mim. Amém.